Em nossa última aula, nós analisamos a formação do resultado de uma empresa através da confrontação entre suas receitas e despesas. E iniciamos o estudo da demonstração que, de forma organizada, relata como foi obtido o resultado de uma empresa. A partir da receita bruta, são feitas as adições das receitas e as exclusões das despesas. Nós vimos o ponto da demonstração de resultados em que se obtém o resultado operacional de uma empresa, que é aquele que advém da atividade típica que ela existe para exercer. Vamos hoje dar continuidade a esse estudo analisando o resultado não operacional. Vejam, apesar de que uma empresa adquire os ativos necessários ao seu funcionamento sem necessidade, sem a intenção de vendê-los, a qualquer momento ela pode resolver fazer isso. E na venda dos ativos permanentes, ela obterá um resultado positivo ou negativo. Quando esse resultado for positivo, ele será considerado uma receita não operacional. E se ele for negativo, será considerado uma despesa não operacional. Levados à demonstração de resultado logo após ao resultado operacional, como nós podemos ver, nós temos o resultado operacional acrescido das receitas não operacionais e diminuído das despesas não operacionais, que vai nos dar o resultado antes da tributação federal pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro líquido. Esse resultado contábil é apenas o ponto de partida para o cálculo dos tributos, que nós veremos detalhadamente a seguir. Por enquanto, vamos ver como se caminha na demonstração de resultados para chegar finalmente ao lucro líquido. Então, do resultado antes dos tributos, nós vamos deduzir o imposto de renda, vamos deduzir a contribuição social sobre o lucro líquido e deduziremos também um item novo para vocês, que são as participações. Apenas após a soma algébrica desses três itens, nós teremos finalmente o resultado líquido da empresa. Pode ser o seu lucro líquido ou pode ser o seu prejuízo líquido. E estará completa a demonstração de resultados. Como nós mencionamos as participações, e essas participações ocorrem antes de que a empresa apure o seu lucro líquido, vamos ver quem são esses participantes dos lucros antes dos sócios da empresa. Inicialmente, nós teremos um grupo que são os portadores dos debêntures. Debêntures são títulos de emissão exclusiva das sociedades anônimas e que garantem aos possuidores uma participação nos resultados. Além dos debenturistas, podem participar dos lucros os empregados da empresa, desde que o estatuto da empresa preveja ou que haja um acordo coletivo de trabalho para a participação nos lucros, a empresa destinará a parcela dos seus lucros aos empregados. Um terceiro grupo de participantes são os administradores. Administradores aqui, entendidos os executivos das empresas. Não são os sócios que por acaso ocupem cargos de direção. São os administradores profissionais executivos da empresa. Em seguida, participarão dos lucros as partes beneficiárias. Parte beneficiária é um outro título de emissão privativa das sociedades anônimas. Atualmente, apenas as sociedades anônimas fechadas podem emiti-los e também são títulos que garantem aos seus portadores participação nos lucros. E, finalmente, uma empresa pode distribuir parte do seu lucro para a formação dos fundos de aposentadoria para os seus empregados. Essas 5 destinações acontecem antes da empresa apurar o seu lucro líquido e aparecem na demonstração de resultados como o último item. Uma vez encontrado o resultado da empresa, ele agora será objeto de destinação. Numa empresa limitada, a destinação se dará através de uma reunião de diretoria que determine como vai ser empregado o lucro.
numa sociedade anônima, será convocada uma assembleia ordinária com fim específico de destinação. A seguir, veremos os detalhes da apuração do resultado e da sua destinação. Vamos voltar a falar da apuração do resultado do exercício, porque essa apuração é fundamental não só para que as empresas conheçam o seu resultado, mas também porque é a partir do resultado que se dará a tributação federal. Como é que se reconhece a ocorrência de uma receita ou a ocorrência de uma despesa? Existem duas formas de reconhecê-las. No Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade estabelece os princípios contábeis que devem ser obedecidos. E entre eles está o princípio da competência dos exercícios. Além de ser um princípio contábil determinado pelo Conselho Federal, o princípio da competência também faz parte da legislação societária e fiscal no Brasil. Portanto, a apuração dos resultados deverá obedecer o regime de competência. O que é o regime de competência? O regime de competência ele trata das receitas e das despesas, como se fossem duas faces de uma moeda. Em relação às receitas, o regime de competência determina que elas sejam reconhecidas no momento em que elas são ganhas, mesmo que não tenham sido recebidas. Pode parecer estranho esse conceito, mas vejam, vamos imaginar o momento de uma venda. Se a venda aconteceu à vista, o vendedor recebe em troca dinheiro. Se a venda aconteceu a prazo, o que recebe a empresa que vendeu? Recebe o direito de cobrar. Então, tudo que a empresa recebe pelo que ela faz se chama receita. Portanto, o momento de reconhecimento de uma venda é no momento em que a mercadoria é entregue ao cliente e não no momento em que a mercadoria é paga. Portanto, revisando, receitas serão reconhecidas no momento em que forem ganhas. E ganha significa que a empresa já tem o direito de cobrar. O reverso desta medalha é o que trata das despesas. E em relação às despesas, o regime de competência diz que elas serão reconhecidas no momento em que elas forem incorridas, não importa que não tenham sido pagas. Vamos tomar como exemplo o salário do pessoal num determinado mês, digamos no mês de janeiro. Os funcionários trabalham durante o mês de janeiro e a empresa poderá pagar este salário em janeiro ou poderá, de acordo com a legislação trabalhista, pagá-la no início de fevereiro. Mas de que mês é a despesa? De janeiro em que os funcionários trabalharam ou de fevereiro em que ela foi paga? Pelo regime de competência, a despesa foi incorrida no mês de janeiro e é no mês de janeiro que ela deve ser contabilizada. Portanto, receitas reconhecidas no momento em que são ganhas, mesmo que não tenham sido recebidas. Despesas no momento em que forem incorridas, mesmo que não tenham sido pagas. O outro sistema possível para a contabilização dos resultados seria o regime de caixa. Pelo regime de caixa, nós teríamos a contabilização das receitas apenas no momento em que elas fossem recebidas. Então, vamos imaginar um hospital que preste serviços ao SUS e leve 6 meses para receber os serviços prestados. Pelo regime de caixa, ele só reconheceria a receita no momento do recebimento e não mês a mês, à medida que foi prestando os serviços. Pelo regime de caixa, também as despesas só seriam registradas no momento em que fossem efetivamente pagas. Então, se a empresa deixasse de pagar sua conta de luz durante 2 ou 3 meses, ela só viria a registrá-las no momento do efetivo pagamento. Então, revisando, no regime de caixa, as receitas seriam contabilizadas apenas quando recebidas e as despesas apenas quando pagas. Já mencionei que no Brasil o regime de caixa não é aceito. No Brasil, o regime de competência é que é obrigatório para fins comerciais e fiscais. O regime de caixa, por sua vez, ele é apenas permitido,
Num único caso, ele é permitido quando as empresas que são tributadas pela forma do lucro presumido escolhem fazer a sua contabilidade pelo regime de caixa. Entendidos o regime de competência e o regime de caixa, a seguir vamos ver a destinação dos resultados da empresa. A demonstração de resultados que nós acabamos de estudar, ela permite à empresa demonstrar o seu lucro líquido. O que fazer com o lucro líquido da empresa? Vejam que todos os tributos já foram pagos, os participantes dos lucros antes dos sócios também já receberam sua parte, mas nós chegamos agora no momento em que a empresa vai decidir a destinação dos seus lucros. Se a empresa for limitada, isso é muito simples, basta que os sócios registrem em ata a sua decisão de distribuição. Numa sociedade anônima, ela deve obedecer certas regras e terá que convocar uma assembleia. E nessa assembleia vai ocorrer a destinação, que poderá ser para o pagamento de dividendos aos sócios ou para a manutenção em reservas no patrimônio da empresa. Nesse momento, vamos analisar um pouquinho o que significa esse termo reservas. Verifiquem que o lucro tem duas destinações. Pagamento de dividendos, quando financeiramente os recursos sairão da empresa e irão para os sócios, ou a manutenção em reservas. Manter os lucros em reserva significa apenas não distribuí-los aos sócios. Esses recursos estão aplicados no ativo da empresa e ali permanecerão aplicados. Então, destinar para reserva significa apenas manter os recursos na empresa. Uma vez destinados os resultados, a empresa irá elaborar uma nova demonstração financeira, também obrigatória para sociedades anônimas, que é a demonstração dos lucros ou dos prejuízos acumulados. Qual é a forma desta demonstração? Vamos ver. Ela pode ter um saldo de lucros ou prejuízos acumulados que venha de períodos anteriores. Então, ela terá um saldo inicial. Este saldo inicial poderá sofrer ajustes. Mais para frente, nós veremos o que são esses ajustes. A empresa irá demonstrar também o resultado obtido durante o ano. Aquele lucro líquido apurado na demonstração de resultados será agora demonstrado nesta nova demonstração, mostrando o resultado obtido no período. Esses recursos agora, o saldo inicial acrescido dos resultados, é o total disponível para que a Assembleia faça destinações. E essas destinações serão ou para reservas ou para dividendos. E após essas destinações, nós teremos o saldo final dessa demonstração, ou seja, o que remanesceu na empresa depois da destinação. Observem que enquanto a demonstração de resultados do exercício mostrava como o lucro foi gerado, esta demonstração mostra como o lucro foi gerido, de que forma a empresa administrou os recursos obtidos através do resultado. Adentrando o conteúdo da demonstração, vamos ver o que é que se considera ajuste ao saldo inicial. Há pouco nós falamos sobre o regime de competência. Se um fato ocorre num determinado exercício, ele não pode ser contabilizado em exercício diferente. Então, quando a empresa descobre, e é possível, é humano errar e se erra também na contabilidade, quando ela descobre um erro que é imputável a exercícios anteriores, ou seja, um erro detectado agora, mas que ocorreu em períodos anteriores, cujo balanço já foi encerrado, o resultado já foi apurado. Ela deverá corrigir este erro fazendo um ajuste ao saldo inicial desta conta. Então, esses ajustes são erros imputáveis a exercícios anteriores. O resultado do exercício pode ser lucro ou pode ser prejuízo, e isso nos leva ao total disponível. Este total disponível poderá ser destinado, então, para reservas, e as reservas de lucro
todas previstas pela Lei das Sociedades Anônimas, são as seguintes: a reserva legal, porque é determinada pela própria lei; a reserva estatutária, que ocorrerá quando houver previsão estatutária da formação desta reserva; reserva para planos de investimento, quando a empresa tiver este plano e quiser destinar recursos para ele; a reserva para contingências, que é a empresa prevenida guardando recursos para situações futuras de possíveis dificuldades; e, finalmente, a reserva de lucros a realizar, que é apenas uma reserva de lucros que se deram de forma econômica e não financeira, ou seja, não disponibilizaram recursos para serem distribuídos aos sócios. Então, após a contabilização, a demonstração dessas reservas, a gente chegará ao saldo no final do período. E estará encerrada a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Na próxima aula, vamos estudar a incidência dos tributos federais sobre o lucro da empresa. Já foi dito nesse curso que o objetivo de estar aqui a matéria Contabilidade Básica é possibilitar aos contribuintes o entendimento da base de cálculo de tributos federais. Que tributos federais são esses que nós estaremos analisando a seguir? Inicialmente, o imposto de renda. O imposto de renda que, como nós vimos, tem como ponto de partida o resultado da empresa. O segundo tributo federal a ser analisado é a contribuição social sobre o lucro líquido. Também, como o nome está dizendo, é uma contribuição que incide sobre o lucro das empresas. Depois, os tributos que incidem sobre o faturamento. Nós vamos ter a contribuição social, também conhecida como COFINS, e o Programa de Integração Social, também conhecido como PIS. Para as empresas industriais ou equiparadas a industriais, nós poderemos ter também a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Os dois primeiros tributos são tributos sobre o lucro. Vamos iniciar o estudo da tributação do lucro das empresas. Inicialmente, falemos do imposto de renda e também da contribuição social. Esses dois tributos têm uma base de cálculo bastante parecida. Quando nós estávamos estudando a demonstração de resultados, nós chegamos a um ponto em que nós encontramos o resultado antes dos tributos. Este é o ponto de partida, tanto para a contribuição social como para o imposto de renda. Então, a base de cálculo será o resultado da empresa e que vai ser tributado de forma como a empresa escolha ser tributada pelo lucro real, pelo lucro presumido ou pelo lucro arbitrado. Algumas empresas estão obrigadas a usar a forma de tributação lucro real. Que empresas são essas? Basicamente as grandes empresas, aquelas cujo faturamento anual do ano anterior tenha ultrapassado 48 milhões de reais. Também as empresas todas da área financeira, bancos, financiadoras, empresas de leasing, empresas de factoring, têm que apurar o lucro real. E aqui, na quarta região fiscal, área de atuação da ADENE, antiga SUDENE, as empresas que estiverem no gozo de incentivos fiscais também deverão usar o lucro real. O lucro presumido é uma opção para as demais empresas, aquelas que não estão obrigadas ao lucro real. É sempre uma opção, o lucro presumido não é obrigatório para ninguém. O contribuinte que entender ser vantajoso para ele usar o lucro presumido poderá fazer essa escolha a cada ano. E, finalmente, a forma de tributação pelo lucro arbitrado. É possível o autoarbitramento do imposto quando a empresa não dispuser de dados que lhe permitam calcular o imposto das outras duas formas, ela pode excepcionalmente usar o autoarbitramento.
Mas o arbitramento, de um modo geral, é um instrumento à disposição do fisco para quando a empresa não obedece às regras de escrituração contábil de acordo com as leis comerciais e fiscais. Então, nesse caso, o fisco pode promover o arbitramento do lucro das empresas. Para iniciar o estudo do lucro presumido, vamos esperar o próximo. Como nós vimos, o lucro presumido é uma opção da empresa. Quando a empresa escolhe o lucro presumido, ela não vai calcular o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro contábil efetivamente apurado. Ela vai presumir um lucro com base no seu faturamento, de acordo com regras estabelecidas pela Receita Federal. Então, vejamos, o lucro presumido, ele é presumido em função de percentuais a serem aplicados sobre o faturamento da empresa. Por exemplo, uma empresa comercial ou industrial tem o seu faturamento, que é o total das suas vendas, e aplica sobre o total o percentual de 8%. Esses 8% serão considerados o lucro presumido a ser tributado pela Receita Federal. Se a empresa fosse prestadora de serviços, esse percentual seria diferente, seria de 32%. Então, em função da atividade exercida pela empresa, existem percentuais estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que serão aplicados para que se calcule o lucro sobre o qual incidirá a alíquota do imposto. O lucro presumido, ele dispensa a empresa de manter a contabilidade completa de acordo com as leis comerciais e fiscais. Dispensa, não proíbe. Se a empresa quiser, ela pode continuar fazendo a sua contabilidade. Porém, se ela não desejar fazê-la, e eu gostaria de ressaltar que a contabilidade para fins societários ela é sempre obrigatória. Mas para fins fiscais, se a empresa não desejar manter a sua contabilidade, basta que ela mantenha um livro caixa completo que inclua a movimentação financeira da empresa. Então, significa que esse livro caixa deverá acompanhar não só o movimento de dinheiro, mas também o movimento das contas bancárias da empresa. Então, ela apresentando esse livro caixa completo, para fins fiscais, ele substituirá a contabilização. A opção pelo lucro presumido, ela é feita ano a ano pelas empresas. E a ocasião desta opção é feita quando a empresa faz o seu primeiro recolhimento do imposto de renda no ano. O lucro presumido, ele é calculado a cada trimestre. Então, e trimestres calendários. O primeiro trimestre de cada ano se encerra em março e o recolhimento referente a esse trimestre ocorre em abril. Portanto, em abril de cada ano, a empresa, através do primeiro recolhimento pelo lucro presumido, dará ciência à Receita Federal da sua opção pelo lucro presumido. Vamos fazer um exemplo numérico que nos permita calcular o lucro presumido de uma empresa. Nesse exemplo numérico, trataremos de uma empresa comercial. Ela revende mercadorias. O faturamento trimestral dela teria sido de R$500 mil. Para calcular o IR, nós vamos multiplicar esta receita bruta de R$500 mil pelos 8% e encontraremos um lucro presumido de 40 mil. Como a alíquota do imposto de renda é de 15%, o imposto devido seria de R$6 mil. Então, sobre um faturamento de 500 mil, aplica-se o percentual de presunção de uma empresa comercial que é de 8%, encontra-se o lucro presumido. Multiplicando-se o lucro presumido pela alíquota do imposto, que é de 15%, encontra-se finalmente o imposto devido. A contribuição social, como já foi dito, ela tem o ponto de partida muito semelhante ao do imposto de renda.
No caso da empresa optar pelo lucro presumido para fins de imposto de renda, ela também terá optado para fins de contribuição social. E como seria calculada a contribuição social? O ponto de partida seria também o faturamento. E sobre este faturamento, o percentual de presunção é de 12%. Encontraríamos, então, a base de cálculo da contribuição social, que é de R$60 mil. A alíquota da contribuição social das empresas comerciais é de 9%. Portanto, a contribuição social devida seria de R$ 5.400. Então, estariam calculados os dois tributos devidos no trimestre com base no lucro presumido. A seguir, veremos como seria feito o cálculo pelo lucro real. Vamos iniciar o estudo do lucro real. Inicialmente,